Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso Direito e Literatura Especial de hoje com o filósofo alemão e também radicado no Brasil já há mais de 20 anos. 30 anos, o professor Hans-Georg Frickinger. Bom, não resta dúvida, professor, acerca da interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade que envolve as questões complexas da área do saber, né? De que modo o senhor avalia a contribuição, por exemplo, da literatura para os outros campos do conhecimento? O senhor que escreve bastante sobre pedagogia, sobre educação, enfim, como que o senhor analisa essa questão? Bom, no que diz respeito à minha passagem para a educação, eu confesso que eu fui adotado pelos pedagogos. Ah, sim? Eu nem estava com o impulso originário de entrar neste campo, mas ficou muito produtivo. Eu aprendi também muita coisa, mas para voltar para a sua pergunta, sobretudo em relação à interdisciplinaridade. É óbvio que eu mesmo, na minha formação, no direito por um lado, a filosofia por outro, eu tinha a oportunidade de trabalhar 6 anos como chefe de um colégio de doutorandos interdisciplinar na Universidade de Heidelberg. Eu tinha que me preocupar com as mais variadas áreas desta teologia, biologia, medicina, psiquiatria, etc. E por isso eu consegui, acho eu, uma certa chance de vincular a experiência com a hermenêutica ao procedimento interdisciplinar. Por quê? Em primeiro lugar, acho eu a interdisciplinaridade não tem nada a ver com a situação de uma cozinha onde vários cozinheiros tentam produzir algo em comum. Isso não vai dar, certo? Não é simplesmente uma fusão, a Freshmeldon. Isso não tem nada a ver com a contribuição de todo lado para criar um produto. O que a interdisciplinaridade, ao meu ver, torna tão produtivo é o fato de eu encontro com outras disciplinas. Nós estamos sendo forçados ou obrigados a nos dar conta de nossa própria abordagem específica, de nossos próprios preconceitos, de nossas próprias delimitações da temática que nós colocamos e as nossas próprias escolhas metodológicas. E assim, cada uma das áreas tem acesso à mesma temática a partir de seu questionamento. E aí entra em jogo o que na hermenêutica é fundamental, ou seja, a pergunta é muito mais importante do que a resposta. A formulação da pergunta decide, em grande parte, o que resulta no debate. Eu sempre uso um exemplo bem profano. Depois de uma palestra, o conferencista vai oferecer um debate à plateia e a gente percebe exatamente o momento em que o primeiro entra com sua pergunta, ele vai orientar o futuro debate dentro da plateia de uma maneira involuntária, mas ele vai fazer isso. E por isso a pergunta abre um horizonte dentro do qual não cabem qualquer respostas. A pergunta abre um determinado horizonte dentro do qual nós podemos buscar respostas e por isso acho a interdisciplinaridade dá a entender as delimitações da própria abordagem temática. Perfeito. A pergunta como condição de possibilidade. No direito eu escrevi algumas
uma das coisas assim que eu tenho me preocupado com a minha crítica às posturas positivistas é que as posturas positivistas dão as respostas antes das perguntas. Eu li isso agora. Essa é uma questão que eu, há algum tempo escrevi sobre isso. E por quê? Por que eu tento derrotar isso? Também com uma visão interdisciplinar, talvez sem digamos, a sofisticação da sua abordagem, mas o caminho para derrotar uma pergunta, uma resposta antecipatória é fazer uma pergunta que seja a condição de possibilidade da resposta, né? Eu só não iria chegar ao ponto que eu li no último esboço seu, quanto a formulação verdades contra o método. Assim. O que Gadamer quer colocar... Há uma tradição que interpretou desse modo, né? Mas o que Gadamer quer dizer é que o método não define a verdade. Ele não recusa o método, muito pelo contrário, mas ele coloca os limites de qualquer método que, através do método, já delimita o seu questionamento. Existe, na história das ciências, existe um exemplo, acho fabuloso, para qualificar essa situação. A teoria do sistema. A teoria do sistema nasceu na biologia, Ludwig von Bertalanffy, por exemplo, para transformar a biologia numa ciência exata. O que acontece na teoria dos sistemas? A definição do sistema a ser investigado baseia-se em critérios completamente aleatórios no que diz respeito ao procedimento dentro da própria investigação. São recursos disponíveis, tanto financeiros quanto recursos humanos. São interesses políticos que definem, por exemplo, onde colocar os recursos na área ambiental, por exemplo, etc. E aí se percebe até que ponto o método, tomado como o caminho exclusivo para chegar à verdade, não consegue mesmo chegar a este ponto do qual Gadamer quer falar. Claro. Uma pergunta necessária aí também, nessa continuidade da interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade, o papel da literatura mesmo, né? Como a literatura abre o mundo, né? Que o senhor, que livro assim, o senhor recomendaria para discutir alguns temas contemporâneos, crise da democracia, crise do direito, enfim, representatividade, condições para que possamos viver em sociedade? O senhor tem um livro assim que poderia indicar para o nosso telespectador? Que o senhor leu há pouco tempo? Bom, eu sou parceiro. Eu sou parceiro dessa literatura no sentido de buscar na literatura sempre temáticas que a própria literatura extrai da vida, do mundo da vida. E, nesse sentido, eu acredito que as artes, ou a literatura especificamente falando, a literatura e o direito, a literatura e a filosofia, a literatura e a sociologia, sempre vão aprender algo mutuamente. Perfeito. A literatura extrai, como já disse muitas vezes, as suas temáticas do cotidiano, para apontar de modo mais aguçado uma problemática que se esconde no processo cotidiano, pouco apercebido pelos atores. Dê um exemplo assim mais... Agora, nós podemos colocar dois exemplos.
Um exemplo extrai um pouco do Samuel Beckett, da obra de Samuel Beckett. É outra de autor que hoje está, infelizmente, pouco lido, nem apresentado no teatro. É o Luigi Pirandello. Pirandello. Os dois são prêmio Nobel. Portanto, isso não é uma etiqueta necessariamente positiva, mas neste caso acho que sim. Mas sim. E no caso de Beckett, o Beckett nas suas peças acompanha um processo da investigação do que nós estamos tradicionalmente acostumados a chamar subjetividade. O que é o sujeito? O que é o sujeito? E quais são as condições do interrelacionamento entre esses sujeitos? Tomemos o... Que é uma questão bem hermenêutica também. Esperando Godot, caso típico, onde as pessoas... Vladimir Estragon por um lado e Lucky Pozzo por outro, tem relacionamento meio opaco. Ninguém sabe muito bem tratar o outro, eles comunicam sem comunicar. Eles, por exemplo, no caso do Lucky, ele está sendo impulsionado pelo Pozzo, obrigado a produzir uma sequência de palavras sem sentido. Uhum. Então, todas aquelas naturalidades que nos atribuímos ao convívio social cotidiano estão sendo questionados. Claro, toda uma espécie de falácia naturalista ou o senso comum acaba sendo... E a questão da autonomia, como responsabilidades, tudo isso aparece nessas obras. E, sobretudo, na obra tardia, por exemplo, no Fin de Partie, Fim de Partido, ele traz para a plateia, para o palco, figuras que são fisicamente reduzidas e psiquicamente reduzidas, completamente reduzidas. E aí pergunta-se qual é o pressuposto como que natural que está sendo usado no dia a dia, atribuindo a uma pessoa a autonomia e a responsabilidade. Nós vamos continuar na discussão para o nosso último bloco, e também temos que falar do Pirandello, 6 personagens em busca de um autor, né? E Direito e Literatura faz este necessário intervalo. O tempo é o da modernidade, somos modernos ainda, e tomamos um café e voltamos.